Fala galera, hoje eu resolvi fazer um vídeo mostrando como é que eu comparo as motos, nos casos as motos customs. Então eu gosto de fazer sempre uma planilha no Excel e criar parâmetros para se comparar os números dessas motos, tá? Com relação a peso, com relação a torque, com relação a potência, comprimento e por aí vai, certo? Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Se quiserem eu posso disponibilizar essa planilha, mas lembrando é apenas uma referência e vários outros parâmetros vocês podem colocar, podem levar em consideração, tudo bem? As informações eu colhi na internet, pode ser que algumas informações estejam erradas, então se você for proprietário de uma dessas motos comparadas, fique à vontade para escrever e falar, ó, Vitor, tá errado, esse número não é exatamente assim e tal, fiquem à vontade, tá bom? Então eu vou fazer uma análise fria e depois eu vou destacar para vocês que essa é só uma parte, a metade da nossa análise quando a gente vai escolher uma moto, porque a outra parte, a outra metade dessa análise é quando a gente vai olhar a moto e o aspecto visual e a sensação que ela nos passa quando a gente faz o teste é a outra metade da nossa decisão, ok? Então vamos lá, vamos fazer essa análise na planilha, essa análise fria a partir de agora. Bom, então vamos lá. Eu separei esse comparativo em dois grupos. Eu peguei motos de 650 cilindradas até 950, então seriam até 1000 cilindradas. Coloquei em um grupo. Em outro grupo eu coloquei motos acima de 1000 cilindradas. Eu peguei os modelos mais recentes, tá bom? Avisando aí para ninguém ficar chateado. Poxa, Vitor, cadê a Shadow 600? Cadê a Dragstar? Cadê a Mirage 250? É porque senão ia ficar muito grande, pessoal. Isso aqui é só só para vocês terem uma ideia de como eu faço, tá? Então, se eu fosse colocar todas as motos aqui, o vídeo ia dar 1 hora de vídeo, não teria sentido. Vocês também iriam ficar cansados. Mas aqui é só uma referência, é só a maneira como eu faço. Lembrando que vocês podem utilizar quaisquer outros parâmetros. Então, eu coloco aqui na linha superior os modelos de moto. Na barra esquerda eu coloco alguns parâmetros. Começo com cilindrada, não que cilindrada seja essencial, mas é porque geralmente os preços são definidos aqui, tá? Pelas montadoras. No Brasil eles definem pela cilindrada, infelizmente esse é um parâmetro utilizado, então eu vou tomar isso como parâmetro também. Depois torque, potência, peso, peso-torque, relação peso-potência, conforto e esportividade, isso na minha opinião. Lembrando que esse é uma planilha minha, não é a verdade absoluta, é apenas um ponto de partida que eu utilizo, né? Então, se eu classifico a moto como mais esportiva ou mais confortável, a alimentação, se é injeção, se é carburador, tanque, tamanho do tanque, consumo médio, quantidade de marchas, distância do solo, comprimento. O distância do solo ela vai favorecer ou não nas curvas. Claro que a posição da pedaleira também, né, influencia, mas distância do solo também é importante quando a gente passa em pista acidentada, lombada. Comprimento, com relação a conforto, se você vai andar com garupa ou não, quanto mais comprida, principalmente em relação ao entre-eixo, melhor. Tamanho dos pneus, freio, se é disco e tambor, se é só tambor. Transmissão, nessas motos aqui só vamos ter correia e cardan, nenhuma dessas é corrente, aliás, nenhuma das motos aqui do comparativo vai ser corrente. Refrigeração, se é refrigeração a ar ou líquida. Intervalo de revisão, não consegui as informações por enquanto, ainda não completei, só sei da Harley, que é de 8 em 8 mil. O valor, aqui eu utilizei como parâmetro o valor dessas motos em 2014, aquelas que já tinham ou estavam sendo vendidas ainda, e se a revenda é boa, regular ou ruim. Então vamos lá. Peguei aqui a Harley Davidson Sportster Iron 883, a Shadow 750, lembrando sempre os últimos modelos, tá? Então estou pegando o último modelo da Shadow. Boulevard M800, modelo todos aqui, de preferência modelos 2014. Vulcan 900, Classic LT, Midnight XVS 950,
Vulcan S. Ah, Vitor, mas você não pegou os mais recentes porque a Vulcan, né? Não é porque aqui houve uma mudança muito drástica, né, da Vulcan 900 para Vulcan S. Então eu coloquei esses dois modelos de Vulcan. E Mirage 650. Bom, torque. Sportster Iron 883, 6,7 kg força a 3.750 rotações. Shadow 6,5 a 3.500. Boulevard 7,04 a 4.000. Vulcan 900, 8 kg a 3.700. Midnight 7,83 a 3.000. Vulcan S 6,4 a 6.600 rotações. E Mirage 650, 6,9 kg a 7.250 rotações. Uma coisa muito importante de se destacar. Quando a gente fala em rotação, a gente tem que levar em consideração também o projeto de cada motor. Porque essas motos aqui, que não são esportivas, quer dizer, a Iron é uma moto esportiva, mas dentro da concepção da Harley. Então esses modelos, a Iron 883, Shadow, Boulevard, Vulcan, Midnight, esses motores, eles foram pensados para entregar torque em baixa rotação. Então não são motores para você atingir alta rotação. Ele corta o giro muito cedo. Então, eu posso estar enganado, alguém me corrija aí, mas acredito que essas motos não passem das 8.000, 9.000 rotações. Eu acho que chegar aí nessa faixa, no máximo 10.000 rotações, o motor já deve cortar o giro, porque são motores desenvolvidos para rodar em baixa rotação. O que isso significa? Significa que quando a gente fala que a Vulcan S e a Mirage 650 entregam todo o seu torque a mais de 6.000 rotações, não quer dizer que elas demorem mais para entregar esse torque, porque são motores idealizados para girar mais alto, para atingir altas rotações. Então eles chegam nessa alta rotação praticamente no mesmo tempo. É claro que a Vulcan 900, por exemplo, a Boulevard, as outras aqui, a Midnight, ó, que tem o torque mais cedo, 7,83, 3.000. É claro que essa moto aqui, a Midnight, ela vai te dar um arranque mais rápido, que é mais rápido você chegar em 3.000 rotações. Só que a Mirage, por exemplo, para chegar em 7.000 rotações, ela não vai demorar necessariamente mais do que o dobro do tempo, certo? Então aqui muito cuidado com concepções de motor, isso pode te induzir a erro. Potência, Iron 50 cavalos, Shadow 45,5 a 5.500 rotações, Boulevard 53 a 6.000, Vulcan 50 cavalos a 5.700, XVS 53,5 a 6.000, Vulcan S 61 cavalos a 7.500 e Mirage 650 quase 81 cavalos a 9.250 rotações. Então a outra conclusão que a gente pode tirar daqui, essas motos, desde a Iron até a Midnight, elas são praticamente a mesma coisa. Não muda quase nada, gente, inclusive com relação ao torque, porque vocês vão perceber que aquelas que têm mais torque, elas são mais pesadas. E aquelas que têm um pouquinho mais de cavalo também são mais pesadas, ou seja, isso vai se igualar. Significa que o desempenho dessas motos na pista serão praticamente os mesmos. Se alguém falar, anda muito mais, não anda muito mais. Então, a Harley 883, a Shadow 750, a Boulevard M800, a Vulcan 900 e a Midnight, elas vão andar praticamente a mesma coisa, não haverá muita mudança, porque o peso acaba equilibrando esses dados. A diferença fica aqui nessas duas que são as esportivas da Moto Custom, Vulcan S com 61 cavalos e a Mirage 650, então ela dispara na frente com mais de 80 cavalos. Né? É um motor de corrida, na verdade é um motor da Comet 650 com uma calibração diferente para ter um pouquinho mais de torque. É o mesmo motor da Comet, então. Então é um motor de concepção de pista que colocaram na Mirage 650. Tá? Peso, Iron 256 kg, Shadow 235, Boulevard 269, Vulcan 900 282 kg, Midnight 261, Vulcan S 225, Mirage 650 214. Então agora a gente começa a ver quem é quem de fato no desenvolvimento, na pista,
né, como é que o motor vai se comportar levando em consideração o peso. Aí aqui então eu fiz uma relação peso-torque e uma relação peso-potência, dividindo o peso pelo torque e pela potência. Aqui nesses dois grupos, o que importa é que o número seja baixo. Então aqui quanto mais baixo o número, melhor vai ser o desempenho da moto. Então ó, a Iron 38,2, Shadow 36,15, Boulevard 38,21, Vulcan 900 35,25, Midnight 33 e 33. Então vamos analisar primeiro esse primeiro subgrupo. Desse primeiro subgrupo, quem tem um melhor desenvolvimento é a Midnight, porque ela tem uma relação peso-torque de 33,33, ou seja, ela tem 1 kg força-metro de torque para cada 33,33 kg. Todas as outras, cada quilograma força-metro de torque precisa dar conta de um peso maior, ok? Então a relação peso-torque da Midnight é melhor. Agora, quando a gente vai para as duas esportivas da Moto Custom, não tem nem como comparar, né? Muito embora a Vulcan S fique aqui dentro desse páreo, do primeiro subgrupo, mas a Mirage 650 dispara na frente. Ela carrega apenas 31,01 kg a cada quilo-força-grama de torque, ok? Com relação a peso-potência, a Iron 883, 5,12 kg para cada cavalo, Shadow 5,16, então aqui a Iron já sai na frente, perdeu na relação peso-torque e ganha na relação peso-potência. Boulevard 5,7, ganha das duas primeiras. Vulcan 900 5,64, Midnight 4,87, ganhando de todas as anteriores. E aí agora o segundo subgrupo, Vulcan S, incomparavelmente na frente das outras, 3,68, e a Mirage 650 com 2,65, também ganhando. Então a gente vê que com relação a desempenho, não tem o que se discutir. Desempenho na pista, se a gente quiser falar qual moto tem o melhor desempenho na pista de todas essas aqui, não há o que se discutir, é a Mirage 650, ok? Antigamente vendida pela Kazinski, continua sendo vendida aí no resto do mundo pela sua fabricante Hyosung. Então é uma moto sul-coreana, Mirage 650, fora do Brasil é vendido como Aquila ou GV 650. Estamos vendo aqui então que com relação a desempenho, performance, ela é disparada, mais ágil do que todas as concorrentes nessa mesma faixa de cilindrada, ok? Mas isso a gente está falando de esportividade, não estamos falando de quesito conforto, viagem, valorização, desvalorização, nada disso. Por enquanto estamos falando só de desempenho, ok? Bom, como que eu classifico cada uma delas? Iron eu classifico como esportiva com relação a conforto. Ela é mais esportiva, então ela é mais incômoda, porque ela vai ter, por ser mais esportiva, ela vai ter um banco mais duro, uma posição mais agressiva, a suspensão vai ser muito mais dura, porque toda moto, carro esportivo tem a suspensão mais dura, para ter mais segurança nas curvas, então classifico a Iron como esportiva. Shadow, conforto. Boulevard, esportiva, mas eu acho que a Boulevard seria um misto, viu, gente? Pelo pouco que eu pilotei a Boulevard, eu colocaria aqui como um misto de esportiva com conforto. É uma moto que dá para encarar longas viagens sem sentir muito desconforto e sem ter que fazer muita alteração. Classic 900, conforto. Midnight, conforto. Vulcan S e Mirage 650, esportivas. Todas elas são injetadas. Tanque de combustível, que tem o menor tanque é a Sportster 12,5, depois Shadow 14,6 e as outras estão aí. Eu não vou ficar lendo todos os números porque o vídeo vai ficar chato pra caramba, tá? Mas tá aí, eu acho que dá pra... Vou aumentar aqui. Acho que dá pra todo mundo enxergar. Consumo médio, Iron 19, Shadow 21, Boulevard 19, Vulcan 19, Midnight 18, Vulcan 21, Mirage 650, 18. Eu sei que aqui vai ter muita coisa errada, tá, gente? Eu peguei esses números, não fui eu que fiz esses testes, então eu peguei esses números na internet, me corrijam aí, eu sei que algumas motos consomem mais, outras consomem menos do que está aqui, mas aqui é só uma referência. Um índice, um campo que eu não coloquei
espero colocar mais para frente, é a autonomia. Preciso fazer um cálculo aqui da autonomia. Então a gente leva em consideração o consumo e o tanque. E aí a gente vai chegar na autonomia, tá? Aqui, obviamente, a que tem a menor autonomia é a Sportster, é a Aero. Então para viagem longa já vai ficar incômodo, porque você vai ter que fazer mais paradas e às vezes você tem estrada que não tem posto. Você passa aí, às vezes, mais de 180, 200 quilômetros sem achar um posto. Aqui no Nordeste é muito comum isso daí. Então, é uma moto para se pensar. Ah, eu vou trocar o banco, vou trocar a suspensão, vai ficar legal para viagem, certo? Mas e a questão da autonomia, certo? Dessas daqui, se eu fosse escolher só para viagem mesmo, eu ficaria, sinceramente, entre a Vulcan 900 e a Midnight. Isso em primeiro lugar. Porque são as que têm o maior tanque com um consumo baixo também. Aí depois ficaria entre Shadow e Boulevard. Bom, isso para viagem. Todas elas têm 5 marchas, com exceção da Vulcan S que tem 6 marchas. A sexta marcha geralmente é uma overdrive e ela faz bastante diferença na estrada, tá? Tanto com relação a consumo quanto em relação ao conforto. Você não precisa ficar com o motor berrando. Agora eu não sei se na Vulcan S isso resolve muita coisa por conta da concepção desse novo motor. Lembrando que a Vulcan é a única que tem 2 cilindros paralelos de todas essas daqui. Todas elas têm 2 cilindros em V. Em V, claro, né, a Mirage 650 é quase que 2 cilindros em L, porque chega a ser, se eu não me engano, aí quase ou 90 graus de ângulo, mas é um V. E a Vulcan S não, a Vulcan S é a única que tem 2 cilindros paralelos, é um motor com uma concepção bem diferente. Distância do solo, já comentei com vocês, é importante, com relação à lombada, à curva, comprimento e entre-eixo. É interessante de se levar em consideração se você pretende fazer viagem, passar muito tempo com garupa, vai sobrar um pouquinho mais de espaço para o garupa. Embora isso não seja completamente decisivo na hora de fazer a escolha, mas é importante analisar. Pneu, para quem se importa com o tamanho de pneu, eu particularmente não me importo. Acho interessante analisar principalmente a espessura do pneu dianteiro, porque isso vai implicar na maior facilidade ou na ausência de facilidade de se manobrar a moto dentro da cidade. Então, quanto mais grosso o pneu, pior é para se manobrar dentro da cidade. E quanto mais fino, mais fácil. Ok? Então, aqui nesse caso, é interessante que o pneu dianteiro seja mais fino. E o pneu traseiro, quanto maior, quanto mais grosso, mais estabilidade ele vai te dar e maior poder de frenagem. Isso é algo que geralmente eu não vejo ninguém falando em vídeo de comentário de moto. Ah, tudo bem, o freio é importantíssimo, claro, suspensão, né? Se é freio a disco, se é freio a tambor, se tem freio ABS, mas também o tamanho, a largura do pneu é fundamental para que você tenha uma frenagem, um poder de frenagem maior ou menor, porque quanto mais largo, mais contato com a pista e mais atrito. Quanto mais atrito, mais fácil de se parar. Agora, é claro também que quanto mais atrito, mais força você exige do motor, porque ele tem que vencer esse atrito, e aí também maior é o teu consumo, certo? Então, a galera que gosta de colocar pneu maior na moto, cuidado, porque você vai aumentar a estabilidade, você vai aumentar o poder de frenagem, mas você também vai aumentar a força que a tua corrente, a correia ou o eixo cardan vão ter que fazer, e você também vai aumentar o teu consumo, porque você vai ter mais atrito, ok? Freio, todas elas são a disco, com exceção da Boulevard 800, que é disco na frente e tambor atrás. Eu acho que a Suzuki aqui ela vacilou, ela pecou mesmo, apesar da Boulevard ser uma excelente moto, inquestionavelmente boa, só que a Suzuki vacilou, acho que poderia ter colocado um freio a disco, né? Então nem falando de freio ABS, mas poxa, pelo menos um freio a disco. Mas quem tem a Boulevard não reclama e me parece que esse freio a tambor não prejudicou o poder de frenagem, ela freia muito bem também. Transmissão, todas são correia, com exceção da Shadow e da Boulevard, que são cardan. Diferença na prática? Não acho que tenha muita diferença. As duas, correia e eixo cardan, tem manutenção praticamente zero, né? O eixo cardan tem que trocar o óleo de tempos em tempos. Tem que trocar, mas demora para trocar esse óleo, né?
Ah, então a correia é melhor porque não trocar óleo. Só que a correia pode entrar pedra, apesar disso ser bem difícil. É praticamente impossível, né? Mas já ouvi casos de pessoas que perderam a correia porque entrou pedra, rasgou a correia, entrou um prego, alguma coisa, né? Então, se por um lado o cardan é ruim porque tem que trocar óleo de vez e nunca, a correia também é ruim porque pode rasgar com algum tipo de detrito. Refrigeração, com exceção da Harley Davidson, todas aqui são refrigeração líquida. Eu nunca passei muito tempo pilotando todas elas, com exceção da Mirage 650. Não achei que faça tanta diferença na cidade. Por quê? Porque quando você fica muito tempo parado no trânsito com uma moto com refrigeração líquida, e essa foi a experiência que eu tive com a Mirage 650, a ventoinha começa a ser acionada e o calor do motor vai ser jogado na tua perna. Eu não sei se isso acontece com todas as outras que tem refrigeração líquida, mas pelo menos a Mirage 650 me deu essa sensação. Me deu a sensação não, aconteceu. A ventoinha era acionada e ela soprava o vapor quente do motor direto na minha perna. Então, assim, a refrigeração a ar não me dá essa sensação. Parece que por não ter a ventoinha, esse vapor não vem direto na tua perna, apesar de que você sente. Então, não vejo tanta diferença, mas aqui eu acho que vai de cada um fazer um teste e analisar o que prefere. Intervalo de revisão Harley Davidson a cada 8.000 km, a não ser que você queira usar óleo mineral, aí você vai ter que baixar essa quilometragem, mas para quem usa óleo sintético, a cada 8.000, e para trocar óleo, filtro de óleo e as demais revisões. As outras eu não consegui achar informação, ainda não tive tempo de parar para fazer uma pesquisa decente. Com relação a valores, lembrando que eu peguei aqui motos 2014, então a mais cara, por coincidência, ficou aqui nessa primeira posição, a Iron 883, a mais barata é a Mirage 650. Isso vai implicar nesse último quesito, revenda. A Iron, a Shadow, a Boulevard e a Midnight eu considero como boas de revenda. São motos que você não vai perder tanto dinheiro e é relativamente fácil de se vender. A Kawasaki nunca é muito fácil de se vender com relação às motos customs, certo? Então quem tem Kawasaki pode comentar aí e acho que vai confirmar. Moto custom da Kawasaki geralmente é mais difícil de se vender. Não é impossível, dá um pouquinho de trabalho, você acaba perdendo um pouquinho de dinheiro, então coloquei como regular. Apesar de ser uma moto excepcional, muito, muito boa, qualidade inquestionável, tem essa questão aqui no nosso mercado. E a Mirage 650, a pior de se revender, é a que você mais vai perder dinheiro, a não ser que você compre uma moto usada, e hoje em dia só dá para ser usada porque a Kazinski não está mais funcionando no Brasil. Apesar da moto ser fabricada, sempre foi fabricada pela Hyosung, era apenas montada pela Kazinski aqui no Brasil, mas ela, você comprando ela usada, acho que você não vai perder tanto dinheiro, mas não tem tanta facilidade de revenda, certo? Para quem não se preocupa em revenda, para quem quer comprar a moto e passar muito tempo e gosta de moto esportiva, a moto é essa daqui, ó. É a Mirage 650. Se você quer uma moto custom, esportiva, né, com um desempenho de moto esportiva na pista, não tem nem o que discutir. É a Mirage 650. Agora, se você se preocupa com a revenda, e eu não classifiquei a Vulcan S porque ela é relativamente nova, eu não consegui achar opiniões nesse sentido, mas mesmo assim que é uma moto mais esportiva, você fica entre a Vulcan S, a Boulevard e a Iron. Certo? Vitor, eu quero moto para viagem, moto confortável. Aí a gente já fica entre, primeiro, Vulcan 900 e Midnight, e Shadow e Boulevard. Certo? Pessoal, aqui a gente fez uma análise fria, com parâmetros, alguns parâmetros que eu escolhi, certo? Esses parâmetros aqui vocês podem mudar de acordo com a vontade de vocês, certo? É apenas uma referência. Então aqui é uma análise fria. Além dessa análise, tem lá a análise emocional. Você tem que ver a moto, saber qual que você prefere. Aliás, eu até selecionei umas fotos aqui, né? Ó, aqui tem a foto da Sportster 883, vamos ver a foto da Shadow 750, Boulevard 800, modelo anterior, Vulcan 900 Classic LT, Midnight 950, Vulcan S. Eu fiz questão de colocar aqui uma com alforge, um CC bar e uma bolha,
para vocês terem uma ideia como que ela fica equipada para uma viagenzinha. E a Mirage 650, certo? Então, aquela é análise fria. Agora você tem análise emocional. Você tem que analisar o teu gosto. O que você bate o olho, você gosta ou não gosta da moto. Aí não tem nada a ver com essa análise técnica, com essa análise fria. E você também tem que fazer um teste, certo? Então aqui eu estou mostrando só o que dá para a gente discutir, que são os parâmetros de cada moto, porque o visual, o gosto, né, a pegada quando você senta na moto e anda com ela, isso não tem o que discutir, isso é de pessoa para pessoa. Às vezes você olha aqui os parâmetros e você quer uma moto, sei lá, para viagem, mas você vai ficar com a Iron. Por quê? Porque eu prefiro, porque eu acho mais confortável. Pode ser que alguém pense desse jeito, certo, gente? Então, essa aqui é a análise fria, é só um lado da análise. O outro lado é análise visual, é o conforto, é a sensação que você tem quando você está em cima da moto. E para finalizar, bem rapidinho, o vídeo já está com 24 minutos, vamos dar uma olhada bem rápida com relação às motos customs acima de 1000 cilindradas, também os modelos mais recentes, muito embora eu tenha colocado aqui a Intruder 1500, que é uma moto que algumas pessoas algumas pessoas andaram perguntando para mim, então coloquei. Bom, comecei com a menorzinha, é a Harley 1200, é uma Sportster, a XL 1200, depois coloquei Suzuki Boulevard M1500, Suzuki Intruder, que foi substituída pela Boulevard, coloquei também a 1500, Dyna Switchback, a minha, é uma Harley, a Harley Superglide, Harley Fatboy, Harley Heritage. Por que tanta Harley, Victor? É porque você acha a Harley melhor? Não. Já falei isso inúmeras vezes. Mas é porque a Harley só trabalha com moto custom. Então a gente tem uma gama, uma variedade muito maior de moto custom da Harley do que de todas as outras. Eu acho que a Suzuki, a Yamaha e a Honda, elas vacilam demais, porque se vocês entrarem no site dos Estados Unidos, dessas motos, vocês vão perceber que elas também têm uma variedade muito grande, uma gama imensa de moto custom, mas para o Brasil só vem essas, e a Harley traz várias, então é por isso que no nosso comparativo aparece mais Harley, tá bom? Não é questão de preferência não. Bom, cilindrada está aqui. Aqui a coisa já muda de figura. Aqui as motos já começam a mostrar uma personalidade bem diferente com relação aos dados técnicos. Sportster 1200, 8,9 kg a 3.500 rotações. Boulevard 1500, 12,8 a 2.700. Intruder 1500, 12 kg, não sei aqui rotação, não achei. A Dyna Switchback 13,6 a 3.500, Superglide 13,6 a 3.500, Fatboy e Heritage 12,95 a 3.000. Vitor, por que essa diferença de torque entre a Dyna e a Superglide e a Fatboy e a Heritage, se todas essas aqui têm o mesmo motor 1600? É porque as motos da família Dyna, elas têm um motor desbalanceado, é por isso que elas tremem mais. E as motos da família Softail, Fatboy e Heritage, elas têm um motor Twin Can 96B de balanceado, elas não vibram tanto. Esse balanceamento que colocaram na família Softail fez com que elas perdessem um pouquinho de torque, um pouquinho de potência, certo? Isso aqui é uma discussão gigante, muitos não concordam, mas a gente sabe que é verdade. Elas perderam um pouco de força e de torque em função do motor balanceado. Então aí é essa diferença, tá bom? Essa cavalaria aqui, ela muda muito, é uma suposição, porque a Harley não divulga potência, ela só divulga torque. Isso é o que é estimado de cavalaria na roda, não no motor, que o pessoal faz aí em dinamômetro. Isso também é a moto capada, tá, gente, com relação às motos da Harley. Por que capada? Porque ela vem para o Brasil limitada a uma série de exigências de emissão de poluente, de ruído, enfim. Essas motos aqui, você fazendo um estágio 1, todas da Harley, eu acredito que se aplica a todas as outras do comparativo. O que é o estágio 1? Filtro esportivo, escape esportivo e enriquecedor de combustível. Só isso daí você faz a moto subir para quase 90 cavalos brincando, essas de 1.600 cilindradas. Acredito que a mesma coisa aconteça com a Boulevard e a mesma coisa acontece com a 1200, que não vai subir tanto pelo tamanho do motor, capacidade cúbica, mas sobe muito só de fazer esse estágio 1, filtro de ar, escape esportivo, enriquecedor de combustível.
Lembrando que só colocar filtro esportivo e escape esportivo, você vai deixar a tua moto mais xoxa, porque você vai ter uma maior entrada de ar, uma maior vazão de ar, e não vai alterar praticamente a injeção de gasolina. Então você precisa mexer também nessa questão, tá bom? Mas depois eu faço um vídeo falando sobre isso. Peso. Aqui também há uma diferença absurda entre elas. A XL é a mais leve. Depois nós temos as gordonas aqui. A relação peso-torque também fica bem diferente entre elas. Ok? Tá aqui, não vou comentar porque o vídeo já está grande. Com relação a conforto e esportividade, coloco apenas a XL como esportiva, todas as outras como conforto. A alimentação, todas são injeção, com exceção da Intruder, que é carburador. Tanque, todas têm um tanque aí minimamente aceitável, com relação da Intruder, que eu acho muito pequeno, inclusive para o porte da moto, 15,5. E o consumo também, ela que mais bebe. Então, é uma moto pensada para estrada, mas você vai ter que parar bastante. As outras têm um tanque razoável, com um consumo razoável. Todas, com exceção das 3 primeiras, têm 6 marchas. Aqui estão as dimensões, pneus, todas com freio a disco. Com exceção da Suzuki, as outras, transmissão por correia. Todas, ou melhor, as duas Suzukis, refrigeração líquida, todas as Harleys, refrigeração a ar. E aí estão os preços, certo? Com relação à revenda, eu coloquei as duas Suzukis como regular e as Harleys como boas. Por quê, gente? Não porque, de novo, não porque sejam melhores, mas é porque a Suzuki 1500, a Boulevard 1500, ela notoriamente é mais difícil de ser vendida, diferentemente da Boulevard 800, que vende praticamente como água, né? Não sei, acredito que é porque o pessoal aqui no Brasil prefere a Boulevard média, que é a de 800 cilindradas. Parece que o pessoal tem um pouquinho de medo, se assusta com a Boulevard 1500 e acaba não comprando tanto, tá? Então aqui lembrando, não é a qualidade da moto, é facilidade de revenda. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, há sim algumas fotos. Quem quiser ver fotos dessas acima de 1000 cilindradas, então tá aqui a XL 1200, já tá com filtro esportivo nessa foto. Esse é um filtro esportivo, não é o original. A Boulevard 1500, linda, né, um modelo novo. A Intruder 1500, essa aqui não é uma moto, é um bovino, né, o tamanho dessa moto, o tamanho do paralama. Moto linda também, linda, vontade de ter todas, né? A gente não pode ter todas, mas está uma moto linda também, a Intruder 1500 continua linda, né? Com o passar do tempo, continua uma moto muito bonita. A mais linda de todas, Switchback, brincadeira. Pai Coruja, claro, tem que puxar o saco para minha moto, né? Então, mas não é a foto da minha, né? Essa aqui é de outra cor, mas está aqui a Dyna Switchback, Super Glide, Fat Boy, Heritage. Bom, aí estão os números. Quem tiver interesse, me manda aí, me escreve, mandando um e-mail. Eu posso mandar essa planilha do Excel para quem tiver interesse, que aí já economiza tempo, né, na hora de coletar esses dados. Aí você pode acrescentar os parâmetros que você preferir. Então, pessoal, aqui são os parâmetros frios, são os parâmetros técnicos, como eu já falei. Às vezes, isso aqui você desconsidera muitas vezes na hora que você vai fazer o teste, na hora que você olha a moto, você gosta de uma moto, você não está nem aí para os parâmetros técnicos. E os preços, né, não são motos baratas, então geralmente aqui você vai pela emoção mesmo. Mas é interessante fazer esse comparativo mesmo assim, porque às vezes isso freia um pouco a tua emoção e te ajuda a fazer uma escolha mais equilibrada, seja em relação a motos customs acima de 1000 cilindradas ou abaixo de 1000 cilindradas. Eu vou parando por aqui, já estão quase 33 minutos. Obrigado por assistir. Quem gostou, lembra de dar um joinha, dar um like. E é isso aí, pessoal. Quem tiver mais sugestão de vídeo, fiquem à vontade para escrever. Até mais, um grande abraço.